Fala, galera do VF Comunica, entrevista exclusiva, um dia após vencer mais um desafio grande dessa vez. Mica Galvão está aqui para conversar com a gente, juntamente com o seu empresário, faixa preta, Vitor Dora. A gente tem muita coisa para falar. Vou começar com o Mica. Mica, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí. Sei que você está com a agenda lotada hoje. Eu agradeço, sem mais delongas, vamos lá, cara. Foi um super desafio esse para você, em comparação aos adversários que você lutou na seletiva. Esse já era um cara já experimentado no sem kimono, foi responsável por eliminar o Lucas Lepre no último ADCC. Como é que mentalmente você estava para essa luta com o Dante? Foi algo que você pensou em ser mais estratégico dessa vez e não tão finalizador como a gente já vinha antes? Então, mestrão, antes dessa luta eu tava muito confiante, né? Eu senti que eu tava muito bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Eu senti que eu tava afiado, eu tava ali atento. Em momento nenhum, eu acho que nenhuma luta assim na minha vida eu pensei, eu acho que vou pensar em mudar meu estilo, que é aquele estilo de querer sempre buscar a finalização. Independente do adversário, é claro, estratégia é uma coisa que, independente se a gente vai querer finalizar ou não, a gente tem que levar para uma luta. Não dá para também, principalmente numa luta de altíssimo nível, você entrar num terreno sem saber o que você vai fazer. Você tem que saber todas as estratégias para até poder não se perder no meio da luta aí, né? Mas eu fui com uma estratégia assim, mas não para somente ganhar a luta, né? Eu fui realmente para tentar finalizar. Ocorreu de eu não conseguir sair com a finalização, mas a todo momento ali eu tava assim, tentando buscar ela. Teve duas situações na luta que me chamou a atenção. Eu queria saber da sua visão. Na hora que você encaixou o armlock nele ali, pareceu que escorregou. Foi realmente isso que aconteceu. E outra situação que eu vi o Dante não avançar muito nas passagens de guarda. Você também notou isso e isso fez você mudar um pouco a estratégia, fez você caminhar muito para frente. E a terceira pergunta foi um cara que com o jogo mais agressivo de queda que você enfrentou até agora na faixa preta? Então, das três perguntas, a primeira foi sobre O de novo, armlock pareceu a da que armlock. escorregou. Então, sim, eu encaixei bem a armlock ali, eu senti que tinha pego, mas, como eu falei, no momento que ele levantou ali e começou a esticar um pouquinho, por ser, principalmente no gi, é muito difícil de pegar e manter aquele controle, né? Então acabou que no momento que ele subiu e ficou de pé ali, ele conseguiu esticar um pouquinho e acabou saindo da posição. A segunda coisa que foi que você falou sobre Ele não andou as muito para entradas da frente guarda, com né? a passagem de guarda, ele não encarou muito a sua Uhum. guarda, talvez por o jogo dele ter muita pressão, aquela posição que ele abraça ali o quadril, você tem Uhum. um bote muito perigoso dali, talvez tenha sido por conta disso. Eu sinto que, tipo assim, mestrão, às vezes as pessoas tomam um certo comportamento, principalmente quando a gente luta. E ali, qualquer luta ali, eu senti que o Dante iniciou a luta de uma forma, logo após essa tentativa de um ataque no braço, logo após essa tentativa da minha ida para as costas dele, o estilo de luta dele, a pessoa que ele tava ali, ele mudou totalmente. Tanto é que, tipo assim, o Mestre Dora mesmo pegou e falou que logo após a luta, ele veio falar comigo, cara, ele não tirou o braço de um local só. O braço dele em um momento nenhum avançava, que era o braço justamente direito dele, que eu via ele nas outras lutas, ele pegava e entrava ali, botava as esgrimas, tentava realmente passar, botava aquela pressão, mas acho que logo após aquela tentativa de ataque, ele não tentou mais, de momento nenhum, assim, passar realmente. Tanto é que, tipo assim, eu não senti depois da luta, depois da luta não, desculpa, no momento depois daquele ataque na luta ali, eu não senti mais nenhuma tentativa dele realmente de passagem, não senti perigo, assim, de ele tentar realmente atacar, mas ele também não deixava eu desenvolver tanto na luta, né? E se ele foi o cara que eu tive mais Você dificuldade de queda. foi mais agressivo assim com você na questão de quedas, né? Porque ele Não. foi a primeira vez que eu vi alguém te colocando de costas no chão e eu queria entender ali, você aceitava a queda para tentar encaixar uma finalização ou realmente em algum momento ali ele conseguiu te derrubar de fato? Então, assim, mestrão, em pé eu já tô me sentindo bem mais confortável. Tanto é que, tipo assim, sentia ele em momento no chão, eu não sentia que tava fluindo, eu tentava subir pra começar a trocar queda com ele. O que aconteceu é que, tipo assim, algumas pessoas pegaram e pensaram, não, o Dante derrubou o Miga 4 vezes, 3 vezes aí no chão, botou.
as tentativas de queda dele, que ele me botou no chão, foram as tentativas que eu tentava pegar a guilhotina na entrada dele. O que às vezes ele pega e fechou o pescoço muito bem. Na primeira eu não consegui realmente fazer, na segunda também não, e na terceira eu comecei a ver que não ia ficar dando muito certo aqueles ataques. Tanto é que depois ele tentou ainda me botar para baixo e já não conseguiu mais. Eu já estava começando a defender as quedas e eu peguei e fiquei tentando realmente trocar em cima com ele. Mas em momento nenhum assim eu senti perigo realmente no jogo de wrestling dele. Tanto é que eu já lutei assim com caras de altíssimo nível de wrestling, até no próprio wrestling, eu já fui para a competição Sim. do Campeonato Brasileiro, eu participei do dia, e eu já vi caras muito mais agressivos. Só que a regra da competição não é sobre pontuação, não é sobre troca de queda, não é sobre raspagem, pegada de costas. A organização da Full Grappling no Rules Number One, eles tentam validar sempre tentativas e quem está procurando mais a finalização. Então era o que eu estava tentando fazer a todo momento. Eu não estava muito ligado em pontuação, em posições que iam acabar acontecendo no meio da luta. Eu estava mais procurando realmente buscar a finalização de algum modo. Como ele não estava se expondo na hora da passagem, eu tentei deixar ele um pouco mais confortável ali na hora da queda para ver se ele expunha um braço ou um pescoço ali para eu poder começar a trabalhar, né? Interessante os seus pontos. Eu tenho até mais duas perguntas pessoais voltadas para você. Eu gostei Uhum. muito da participação do Vitor aqui. Ele, como seu empresário, vai lidar mais com a parte de fora, né? Que não Uhum. cabe muito o atleta dar a opinião dele, porque pode parecer que você sempre vai querer pontuar algo que seja a seu favor, não que isso Sim, esteja sim. errado. Mas hoje a internet, tudo flui também por conta da rede social, a sua popularidade, com quem você luta, o evento que você lutou, Who's Number One, muito grande, produzido pela Pro Grappling. Então, agradeço a participação do Vitor Dória aqui para comentar. Teve uma situação que eu vi que a Kendall, que é comentarista também de alguns eventos do Who's Number One, ela disse que pareceu que ela sentiu que a vitória ia para o Dante e muitos americanos ali, o Vitor, ficaram nessa mesma mensagem, né? Queria que você explicasse a regra, porque alguns brasileiros possam não entender e ficar pensando, pô, será que realmente o Mika venceu? Ele recebeu muitas quedas e a galera não possa ter entendido de fato como funciona. Queria que você explicasse essa pontuação do jeito que ela comentou e o que você também achou da luta em si. Vamos lá. Então, primeira coisa que precisa ficar entendida é o Who's Number One é um evento submission only, ou seja, só vale finalização. Não tem pontuação, não tem score para pontuação. É óbvio que se uma pessoa não fizer absolutamente nada e a outra der uma queda, quem ganhar uma queda provavelmente vai ganhar, né? Dito isso, as pessoas que criticam, e muita gente eu li comentário, e eu não estou falando isso para do Mika, não, é qualquer luta que acontecer, o cara tem que entender que a regra faz o estilo da luta, faz a estratégia, a regra que dita a estratégia, certo? Então, quando você entra numa luta, seja o Mikael, seja qualquer pessoa que vai entrar para lutar, ela tem que saber a regra de A a Z para não escolher a estratégia errada. E a estratégia escolhida pelo Mika com o pai dele, com o Mel, que é o coach dele, foi exatamente de quê? O Dante é um cara perigoso em pé? Ele é um cara perigoso em pé. Isso ninguém nega. Ele é muito bom em pé, acima da média no jiu-jitsu, né? Então, o que se pode usar contra isso? Ele vai entrar destemidamente, vamos atacar a guilhotina, vamos atacar o pescoço. Essa é a estratégia. Por quê? Porque uma queda vale menos do que uma tentativa de finalização para o Who's Number One. Então, o que a gente quer no final? O Mikael quer ganhar a luta, mas quer ganhar a luta mostrando que ele quer finalizar, ou finalizando, né? Então, o trabalho dele foi o tempo inteiro buscar possibilidade de finalização, seja numa entrada de queda do Dante, seja numa tentativa de passagem de guarda, ou seja ativamente por baixo, como ele fez, buscando braço, buscando triângulo, buscando raspar para chegar do lado, para poder estar numa posição melhor, chegar nas costas para finalizar. Em momento nenhum, o Mikael buscou uma estabilização de posição. Ele buscou, assim, atacar para chegar no finalmente da luta. Então, quando uma pessoa diz, se fosse no ADCC, o Dante teria ganho. Sim, se fosse no ADCC, o Mikael não teria lutado da mesma forma. Ele não teria ter tomado queda, nenhuma queda. Ele não teria dado a possibilidade de tomar queda para buscar a guilhotina. Por quê? Porque sabe que correria o risco de um cara dando uma queda segurar por cima e ele não ter tempo de reverter aquela pontuação. Se fosse na BJJF, é a mesma coisa, certo? Então,
o estilo da luta, a estratégia da luta depende da regra da luta. Essa regra é uma regra que favorece a busca incessante da finalização. E outra coisa, numa conversa que eu tive, várias conversas que eu tive com o pessoal do Flow Grappling, que é responsável pela organização do Rules Number One, Sim. eles falam: nós podemos convidar de novo um atleta que perdeu a luta buscando finalizar, mas talvez não convidaremos um cara que ganhou sem tentar finalizar. Certo? Exato. Então, tudo isso envolve, tudo isso é considerado na hora de traçar a estratégia para a luta. Né? De que forma pode ser a apresentação mais contundente e vitoriosa sem abrir mão do estilo assassino ali do Mikael. Né? Então, ele não atacou finalização de qualquer maneira. Você vê que o Mikael não tem um ataque de finalização que é fake. Ele não vai no pé ali para ver qual é. Quando ele foi na botinha no Dante, ele foi para quebrar o pé. Porque a botinha dele é muito forte. Né? Quando ele foi no braço, ele foi para arrancar o braço fora. Quando ele foi para as costas, ele já estava buscando a mão no ombro. Eu não sei se você viu, ele patolando já o ombro para poder chegar no pescoço. Ele não está afim de botar 2 ganchos. Entendeu? Porque não faz diferença, no final das contas. Então, quem falou que eu acho que o Dante ganhou porque deu 4 quedas, literalmente não sabe a regra. Né? E se a Kendall está falando isso no comentário, está na hora de alguém conversar com ela para explicar para a querida: a regra é essa. Então não fala besteira. Porque ela falou besteira. Sim, até o pai do Mika deu a mesma visão lá no comentário, né? Sobre essa questão da regra. E outra pergunta, que era uma luta que eu queria ver do Mika, parece que ia acontecer em janeiro, mas o Mika não poderia estar viajando ou algo desse tipo que eu ouvi, que era contra o Tai Rutuolo. Essa luta é a próxima luta do Mika no Rules Number One ou não se fala disso ainda, Vitor? Não, fala-se disso e fala-se muito. O que acontece é o seguinte: a gente precisa... Na verdade, o desejo agora é tomar o cinturão do Tai, né? Daquele Rules Number One Championship, que acabou que aquela luta que ficou empatada no final foi decidida a favor do Tai. Não vou discutir aqui decisão de árbitro, porque não é do meu feitio discutir decisão de árbitro. Chegou na decisão, é loteria, o que quiserem dar. Mas a intenção agora é buscar esse cinturão e depois jogar junto, ganhar o cinturão e depois poder buscar outros desafios defendendo o cinturão, porque ao campeão cabe a responsabilidade de se manter campeão. Né? Então a intenção agora é ser campeão o mais rápido possível, ou seja, pegar o dono do cinturão, que é o Tai Ruotolo, mesmo que ele esteja aí buscando... Ele vai lutar de 88, né? Então ele já deve estar com um peso um pouco acima dos 77 que eles lutaram antes e dos 77 que era a categoria... Ele foi até 66 no último ADCC, mas não é o peso dele. Então, a intenção é tomar o cinturão do Tai e depois lutar com Roberto Jimenez, Cade Ruotolo, que são caras da categoria do Mika no ADCC, e que são lutas que são, assim, muito desejadas pelo público e com toda razão, porque são 3, né? O Tai talvez menos, mas o Cade e o Roberto são caras que vão dar a possibilidade de um show de verdade, entendeu? O Tai, ele é um pouco mais conservador, claro que ele é um craque, é uma fera da luta ali, mas tende a usar muito a tática, muito mais do que os outros dois, né? Então, temos que tomar o cinturão e depois defender o cinturão contra o Roberto Jimenez, contra o Cade Ruotolo. Eu acho que é um caminho muito bom para o Mika nesse ano ainda, se Deus quiser, dentro desse ano de 2022, ter uma luta com o Tai, depois uma luta com o Roberto Jimenez e uma luta com o Cade, nessa ordem, se for possível. Essa é a intenção nossa. O Roberto Jimenez venceu ontem, venceu de forma assim, magistral. Ele também é um cara que busca muito a finalização, Sim. Não liga para a pontuação, então acho que vai ser um lutaço aí. Para mim, acaba muito rápido essa luta, Mika Galvão e Robertinho Jimenez, porque são 2 finalizadores, então vão para cima o tempo todo. Voltando para você agora, Mika, você vai lutar o seu primeiro grande torneio na faixa preta pela IBJJF, que é o Pan-Americano. Hoje, assim, na divisão que você tá, peso médio, existe alguém que faz você ficar tenso para poder lutar além ali do Tainan, que eu digo tenso no sentido de é o cara que mais te coloca para pensar hoje na categoria? Sim, mestrão, eu tenho 2 respostas, né? Bora responder primeiro a do que você falou sobre o cara que deixa tenso, né? Então, eu acredito que eu não fique tenso com nenhum lutador hoje. É claro, a gente sempre sente aquele frio na barriga,
A gente estuda, na verdade, todos os nossos oponentes, independente se o cara é muito bom, se ele tem um histórico de bom de finalização, se ele é um campeão ali, se ele não ganhou nada. Na verdade, a gente sempre tenta pegar e dar o mesmo nível de importância de estudo, de estratégia para todos os tipos de lutadores. No Curitiba Open não foi diferente. Por exemplo, eu fiz 4 lutas, as minhas 4 lutas eu sabia o que ia estar vindo ali e eu peguei e armei uma estratégia para minhas 4 lutas. Se eu fosse lutar o Pan, que não vai ser o caso esse ano eu vou tá de fora, eu vou estar cuidando um pouquinho mais do meu corpo, até porque já, eu tô com algumas lesões pequenas, né? Então vou dar uma cuidadinha que eu vou ter um evento para estar lutando aí logo após. Mas assim, eu não acredito que eu daria um certo nome para. Ah, não, categoria média ali, eu não posso vacilar com esse cara, eu tenho que pegar e focar muito nele. Eu acredito que, tipo assim, na média tem muitos caras duros. A galera fala do Tainan, por quê? Porque o Tainan é o top campeão mundial, assim, um cara muito duro e tudo mais, mas tem muitos outros chutadores ali que eu vejo também que tem potencial, que são caras duríssimos, assim, que também não pode vacilar. Então, ele é um dos nomes, é claro, mas eu acredito que, tipo assim, independente do nome que fosse cair na chave, eu ia tentar estudar, eu ia tentar procurar a, a estratégia direitinho, a luta, mas eu ia também, em todo momento ali, eu ia procurar uma estratégia não só para ganhar, mas para finalizar, né? Eu acredito que, tipo assim, meu objetivo não muda, como o mestrão falou, meu instinto sempre buscar a finalização. Eu acredito que eu fui doutrinado, fui criado dessa forma e não é uma coisa assim que eu vá pensar em mudar no futuro, nem nenhuma luta que eu vou fazer. Mika, é um plano seu não lutar absoluto na faixa preta nesse primeiro ano, ou existe a possibilidade da gente ver você lutando algum absoluto esse ano? Vitor pode até também falar sobre isso, que a gente que te acompanha viu você lutar bastante absoluto quando era colorida e fica esse desejo assim de ver você na preta, principalmente pelo que você entrega para o público que gosta de assistir lutas sempre movimentadas e finalização. Como funciona essa estratégia para sua carreira nesse primeiro ano? Uhum. Então, no meu primeiro ano a gente tinha pensado bastante sobre isso, né? Até porque desde que eu era pequenininho eu sempre gostei de estar fazendo a força, sempre tive aquela vontade assim, de estar no topo, né? E o topo, assim, às vezes a gente não sente realmente lá em cima, se a gente não ganha, é realmente tudo, né? Então o absoluto sempre ficou na minha mente ali desde que eu tinha lá meus 10, 11, 8, 9 anos ali. E uma coisa que eu tinha muito desejo era lutar. Só que aí a gente pensou no primeiro ano, bora ficar de fora, vamos entrar, vamos ficar de fora. Chegou agora o momento e eu tô com uma mente um pouco mais aberta. Eu acredito que tem possibilidade sim de lutar absoluto. É claro, vou sempre dar mais importância pro meu estado. Vou ver se eu vou estar bem mentalmente, fisicamente. As lesões também são coisas que ocorrem, então eu sempre vou dar aquela. Como é que se fala? Uma análise, né? Você sempre vai Isso, mano, analisar eu um vou momento. fazer aqui uma análise ali, vou dar prioridade pro meu bem-estar. Claro que um atleta ele tem Sim. que não só pensar no título, ele tem que pensar na luta e tudo mais, mas ele tem que pensar no bem-estar dele, até porque o nosso corpo é nosso material de trabalho, né? Uma coisa que a gente não pode pegar e quebrar de uma vez, porque senão a gente não consegue nem voltar na próxima. Então, eu sempre vou analisar ali o meu bem-estar, vou sempre dar aquela prioridade para a saúde, mas no momento que eu tiver sempre assim bem, se eu sentir que eu tô tranquilo ali, é uma coisa assim que eu tenho bastante desejo, e eu acho que esse ano vocês ainda vão ver ainda lutando uns absolutos aí. Show de bola. Vitor, queria que você Uhum. falasse um pouco desse lado empresário, né? Se fosse pelo Mika, eu acho que, lógico, ele toparia lutar o PAN, mas ele vai dar uma pausa para se cuidar de pequenas lesões. Como funciona esse teu trabalho por trás disso? É uma coisa que você conversa com os atletas? Olha, gente, para lutar um campeonato de grande porte, você tem que estar 100%. Como funciona esse guia que você faz com os atletas hoje? Você também chega a auxiliar nessa parte de, ó, você tem que se cuidar primeiro para poder lutar? Como é que funciona esse ensinamento que você faz com eles? No caso do Mikael, eu não tenho muito essa preocupação, porque ele está muito bem assessorado pelo pai dele. Então, as decisões todas vêm deles dois, né? O pai dele define junto com ele. Sim. Às vezes pergunta a minha opinião, então às vezes eu dou a minha opinião. Se não me perguntar, também não falo nada. Mas se me perguntar, eu dou a minha opinião ali. Mas nesse caso do PAN, por exemplo, é a decisão acertada, apesar de todo mundo, inclusive eu como fã do jiu-jitsu, independente de ser empresário, independente de qualquer outra coisa,
Quero ver também o Mikael arrebentando aí nos tatames na faixa preta. Quero ver ele ganhando o Pan-Americano, quero ver ele ganhando o Mundial, Brasileiro, tudo que for. Mas aí como o lado empresário também, né? Que é a parte da qual eu sou contratado para fazer o meu trabalho. Nós temos vários compromissos até o final desse ano, vários compromissos de lutas casadas, seminários, outras competições e tal. Então temos que realmente priorizar o que é o mais importante, colocar na nossa frente todos os compromissos e ver o que é prioridade, né? E nesse momento o PAN não só não é uma prioridade, como pode vir a prejudicar a participação do Mikael em outras competições que, teoricamente, são prioridades. E aí entra a questão do absoluto, que, poxa, para mim é uma questão muito fácil de se resolver, porque eu sempre fui um cara pesadão. Então, eu, desde a faixa azul, luto peso absoluto até no campeonato do prédio. Eu sempre lutei peso absoluto e tudo no Master, luto peso absoluto, sempre lutei, porque para mim é uma decisão fácil de fazer. Normalmente eu estou do outro lado da balança no que tange a possibilidade de lesão, por exemplo, no absoluto. Capaz de eu ser o cara que vai lesionar o cara que vai entrar. O Mikael é um cara que defende peso médio, né, que está ali entre seus 77 e 80 quilos. Então, para ele é um risco extra lutar um absoluto, não só por causa da disparidade de peso, mas quem não quer botar no currículo que bateu no Mikael? Né? Quem não quer chegar lá, não interessa o peso que o cara tem, o cara pode ter 120 quilos, ele vai querer chegar e... se eu tô no absoluto e entro no Mikael, eu falo, meu irmão, esse magrinho de 77 quilos não vai se criar para cima de mim, não. Então, talvez eu seja mais contundente ainda lutando com um cara da estatura dele, como um craque do jiu-jitsu, do que com um cara do meu peso. Porque eu vou ter que mostrar um serviço que, né, eu não posso ficar para trás. Meu mestre, Carson Gracie, sempre falou isso. Ele falava, absoluto não é lugar de magro. Ele sempre falou isso. Então, quando você encontrar um magrinho abaixo de peso meio pesado no absoluto, você mostra para ele que ele nunca tinha que ter se inscrito ali. Então, foi assim que a gente foi doutrinado. Então, se alguém ali que tiver no absoluto para encarar o Mikael tiver com essa cabeça, pode prejudicar a carreira do menino no resto do ano. Então, a gente não quer que isso aconteça. Apesar de saber que o Mikael realmente é um cara ponto fora da curva, ele pode sofrer uma situação dessa. É mais ou menos... Não tô querendo, vai ter um monte de idiota falando aí, pô, mas tá comparando. É como quando o Pelé entrava em campo, né, eu queria dar na canela dele, entendeu? Exato. Então, guardadas as devidas proporções, ninguém ali quer levar esse desaforo para casa, de perder uma luta, de virar um highlight de um cara peso médio, no absoluto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também conservar o atleta para que ele possa cumprir os compromissos, cumprir tudo que foi contratado, já tudo que foi acertado, já está no papel. E é muito ruim, acontece muito, de um atleta, por exemplo... vou dar um exemplo simples. Eu estava com um atleta meu confirmado para fazer uma luta na Rússia por $20 mil de bolsa, mais $20 mil se fosse campeão. Só que ele resolveu, pela cabeça dele, sem me falar nada, lutar o ADCC Trials. Aí lutou. Aí sofreu uma lesão na testa, abriu um buraco na testa. Aí deu ponto, não melhorou. E aí ele deixou de lutar. Deixou de ganhar potencial de ganhar $40 mil num dia, porque foi resultar o ADCC Trials, que não deu um centavo para ele, que ele já não... já não era prioridade no currículo, no ano dele, lutar o ADCC. Mas ele resolveu da maneira dele, não me perguntou nada, simplesmente foi. Aí eu olhei para a cara dele e aquela coisa que eu, como empresário, eu nunca quero fazer esse papel do eu te disse, né? Então eu não faço, eu só olhei para ele e falei, meu irmão, o que você precisa? Quer que eu te leve para o hospital? Precisa de alguma coisa? E tal, tentei ajudar. Aí ele falou, pô, Vitor, acho que não vai dar para lutar a Rússia. Eu falei, não, já cancelei, já falei para os caras que você não vai poder lutar, porque isso vai te prejudicar mais ainda. Entendeu? Então fechamos aquela porta ali por uma decisão unilateral, quando não pergunta para o empresário, porque sempre, Vitor, a decisão final é do atleta, nunca é minha. A não ser que ele fale assim, pô, decide por mim que eu não sei o que fazer. Aí eu vou decidir. Eu sempre sei o que tem que fazer, mas eu não dou a minha opinião se ela não for pedida. Meu papel não é dar opinião, meu papel é facilitar a vida do atleta no que é fora do tatame. Dentro do tatame é com ele, mas fora eu espero que assim, a minha contribuição seja sempre considerada. Mas se ela não for solicitada, paciência. E aí o cara paga o pato. Entendeu? E eu, como empresário, acabo pagando também. Mas
Isso acontece. Então, voltando ao início da tua pergunta, a intenção é sempre conservar o Mikael ou qualquer outro atleta que eu trabalhe para que ele possa cumprir na íntegra todos os compromissos que já estão acertados. E o Pan-Americano não ajudaria em nada o cumprimento desses compromissos. Então, a gente chegou a essa conclusão, né? Eles dois, né? Ele e o pai chegaram a essa conclusão e eu simplesmente concordei. Entendeu? Uma última pergunta para vocês dois. Sei que o tempo já não permite uma resenha mais longa. Para o Vitor, quem fica com o título no peso médio? E Mikael, quem para você acha que vai ser o próximo campeão absoluto do PAN? Para mim é o seguinte, o Tainan está inscrito? Cara, eu acho que sim. Se o Tainan está inscrito, ele é o campeão. E o absoluto, Mika? Quem que você acha que fica? Eu acho que médio fica com o Robinho e absoluto eu acho que quem tá levando uma boa aí, não tem o que falar, acho que é o Felipe Endro. Tá levando, por enquanto, aí o Evo Europeu, né? Acabou de levar o final de semana aí o absoluto. Ele tá no embalo bacana. Eu acho que no Pan-Americano ele tá levando isso daí também. Eu tenho uma aposta no absoluto aqui que não é o Felipe Endro. Opa, Então, não. Então... Desculpa. Você já falou, Acabou de escrever um. Esqueci desse aí. Não. Aqui não tem torcida, Mikael. Aqui não tem torcida e nem time. Aqui tem fato. Não. Esse não é torcida, não. Corporativo, Mikael. Então fala, Vitão. Absoluto Roosevelt Souza. Mande. Esqueci que escreveu ontem, mas sem rapaz. corporativismo. Tô falando isso porque eu treinei com o Roosevelt nas últimas 3 semanas e eu não arrumei nem lugar para respirar treinando com ele. Não arrumei nem janelinha para respirar, assim, de canudinho com ele. Ele realmente está numa fase muito boa. Meu amigo. Gosto do estilo dele, que ele é um pesadíssimo, diferente, bem maleável ali, guardeiro estilo ciborgue, assim. Eu acho que o pesadíssimo hoje, que ele faz guarda, ele já se diferencia, né? Porque onde cair ali tem jogo, porque o cara pesado vai atuar bem por cima, e quando ele fica por baixo, se dá bem também. E eu acho, sinceramente, que ele tem mais chance de ganhar o absoluto do que o peso. Sinceramente, porque no absoluto, ele vai pegar caras menores que ele. No peso, não. E ele, com alguém um pouco menor que ele é 10 vezes melhor. Exato. É impressionante, entendeu? O ciborgue já é diferente. O ciborgue luta muito bem com o cara maior que ele. Muito bem. O Roosevelt não luta mal. Mas se você chegar 10 quilos mais leve que o Roosevelt numa luta, meu irmão, você tá com um problema sério. Entendeu? Mika, obrigado pelo teu tempo. Vitão, obrigado pelo teu tempo. Boa. Também. Ele está sempre disposto aí a conceder entrevista para o VF Comunica. Bom final de semana aí para vocês. O que precisar aí é só chamar. Parabéns pelo website, tá lindo, hein? Tô gostando demais. Obrigado. Obrigado pelo vídeo, Gestão. Muito bom ver.